Bom dia! Hoje a gente vai fazer a encadernação do modelo básico e vamos lá aprender? Pronto. Então, só para lembrar um pouquinho, quem não tá, o modelo que a gente vai aprender hoje é a minha versão do modelo básico, que é um modelo assim muito versátil, porque ele é muito simples de fazer. É, e vocês vão ver que ele é muito prático, porque a gente pode imprimir as nossas capas, ó, ou a gente pode customizar como a gente quiser. A gente pode usar, às vezes, um trabalho já pronto, uma aquarela, ou um original e usar como capa, ou a gente pode, quem for bom de InDesign ou de Illustrator, pode trabalhar essa capa, pode até escrever aqui na lombada, já sabendo as medidas, né, e tudo, e pode colocar título na sua própria impressora, no seu próprio computador, depois imprimir e acrescentar a capa. Então, é um modelo bem versátil para quem quer trabalhar com pequenas edições, né, com edições rapidinhas, né, e tudo. Então, assim, eu gosto muito dele. E ele é muito simples de fazer. Então, a gente vai aprender a fazer desde o comecinho, tá bom? Eu já tenho aqui uma parte dele já adiantada, que olha só, o que que eu faço? Eu já cortei as minhas folhas, né, a gente vai fazer um livrinho, que fechado ele tem 7,5 por 10,5, que é um tamanho que eu gosto muito, que é um tamanho da mão, é um tamanho de bolso, é um tamanho custo-benefício excelente, porque tem um aproveitamento ótimo de papel, né, e a gente pode levar na bolsa. E ele é bom também para quando se a gente quer distribuir ou a gente quer fazer, participar de um evento, alguma coisa assim, ele é muito bom porque cabem muitos na bolsa para a gente levar, né. Depois que eu corto, né, depois que eu dobrei todos eles, olha o que que eu faço, isso facilita na hora da gente costurar. Eu posiciono todos eles já dobrados, olha só, eu coloco a lombadinha virada para cá, né, depois a outra, virada aqui e vou fazendo, olha só, essa arrumação aqui, ó, tá vendo? Um para um lado, o outro para o outro, e coloco na prensa, né, eu coloco ou debaixo de um peso, né, ou coloco na prensa, ou faço, como vocês viram no tutorial, eu faço algumas sugestões para quem não tem a prensa, né, porque a prensa geralmente é um móvel muito pesado, é um móvel muito grande e não são todas as pessoas ou todos os espaços de trabalho que têm lugar para uma prensa, né, além de ser uma peça cara, né. Então a gente tem como fazer, e desenvolver um trabalho bom sem a necessidade desse móvel. A gente pode ter prensas caseiras, que a gente pode fazer assim, que são as portáteis, né, essas portáteis que eu sugiro, que a gente pode usar esse, bookbinder clips para livros pequenos, né, a gente coloca 2 papelões e a gente prende, né, de um lado e do outro, né, exatamente para ficar com a mesma tensão, ó, e a mesma pressão, né, dos 2 lados, ou a gente pode usar o sargento, como eu coloquei lá, ou livros pesados, né, ou algum tijolo, ou alguma coisa, pesada que vocês tenham para colocar, aqui em cima. Exatamente como eu, mostro no tutorial. Eu, por exemplo, como eu viajo muito, eu gosto muito e geralmente nas viagens, nas oficinas, eu faço livros pequenos justamente por conta do material, eu uso muito o bookbinder clip, né, que chama em inglês, que é um clips, para encadernador. Só que a gente pode usar para ele tem mil e uma utilidades, ele é melhor que Bombril, né. Então depois de deixar um pouquinho, né, para assentar bem essa dobra que eu fiz, eu já preparo ele, para começar a furação e para fazer a costura, tá bom? Para quem nunca viu, como a gente dobra papel, eu vou aproveitar e falar sobre, a fibra, né, sobre o fio do papel. O papel ele é feito numa massa, né, ele tem uma massa de celulose. Eu estou falando dos papéis industriais, né, os papéis artesanais, eles têm uma configuração um pouquinho diferente, porque eles são feitos
numa tela, né? Então essa massa, ela, quando a gente levanta a tela e a água sai, as tramas ficam mais misturadas. Então, geralmente os papéis artesanais, eles têm uma outra configuração, né? Por exemplo, o papel japonês, a gente pode usar ele em vários sentidos, né? Mas o papel industrial, aquela massa de celulose, ela não é retirada a água assim, né? Ela vai numa calandra, né? Então, essa calandra, que é uma roda grandona, né? Ela vai alinhando as fibras longas num determinado lado e as fibras curtas ficam no outro, quase como um tecido, como o tecido que a gente compra, né? Que tem os fios mais longos e os fios mais curtinhos, né? O papel industrial, ele vai alinhar essas fibras longas, então ele vai ter uma direção. Se a gente trabalha o papel na direção certa, o nosso livro ele vai funcionar muito melhor, ele vai abrir melhor, ele vai ter essa abertura melhor, ele não vai enrugar nos pontos que a gente não quer que enrugue. Por exemplo, se eu tivesse colado esse papel, o papel da capa e o papel do miolo, com fibras diferentes, provavelmente aqui, ó, eu teria um aspecto um pouco enrugado, né? Então, a gente tem que pensar e trabalhar em todos esses detalhes. Se a gente trabalha com todos os papéis do projeto no mesmo sentido do fio, o acabamento vai ser melhor e a abertura do nosso livro vai ser melhor também, tá? Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um termo de gráfica que chama pé de galinha. Isso quando a gente ri, que fica esse amassadinho, que às vezes quando a gente abre um livro, ele tá todo enrugadinho aqui no canto, então a gente chama pé de galinha, porque ele foi colado contra a fibra do papel. Então, nesse momento, quem fez o projeto editorial ou quem fez o corte, né, não acompanhou, né, a questão da gráfica, às vezes a gráfica prioriza o aproveitamento do papel, mas não prioriza a qualidade do uso desse papel, que para mim, na minha visão, é aproveitamento do papel, e a gente aproveitar o papel no melhor sentido, né, no sentido correto do material, para que a gente, se vai sobrar alguma coisa, a gente usa para outra coisa, a gente usa para fazer um marcador de livro, a gente acrescenta ao projeto, criando algo a mais que vai aproveitar o papel no melhor, no melhor sentido dele, né? Então aqui, olha, a gente vai aprender um truquezinho que eu uso, é o do toque, né? Vocês vão ver que com o tempo vocês vão ficar mais, como é que eu vou dizer, mais sensíveis em relação a isso. Vocês vão posicionar o papel na mão e vocês vão ver que tem um lado que ele vai oferecer menos resistência, ou o contrário, esse lado aqui, por exemplo, ele oferece mais resistência do que esse lado aqui. Eu vou dobrar, olha só, independente do formato aqui, ó, ele vem direitinho, ó, ele vem mais suave. Aqui, ó, quando eu faço isso aqui, ó, ele é mais resistente. Então, então aqui eu percebo que ele está contra o fio, ele está contra a fibra do papel. Aqui, ele está a favor do fio. A fibra longa dele tá nesse sentido aqui, ó. Tá nesse sentido aqui. Tá para cá. Então, eu sempre vou pensar na dobra na dobra do meu caderno e na dobra onde vai acontecer a minha costura, no sentido da fibra longa, né? Na fibra longa do papel. Então, ela tem que estar, olha só, paralela à lombada do meu livro, tá bom? Isso é uma informação importante para quem está começando, né? Só para a gente saber como é que a gente vai dobrar o papel. Então, os meus papéis, eles já estão no sentido do fio. Quando a gente tem dúvidas e a gente, Gabi, eu não consigo ver, porque para mim, o papel, ele dobra do mesmo jeito em todas as direções. Eu ainda não consigo perceber onde ele está mais duro ou mais molinho. Então, você vai pegar aqui com a unha, olha só, ó. Quando eu faço isso aqui, ó, tá vendo? Ele fica reto. Agora, quando eu faço aqui desse lado, olha só como é que ele enruga, ó. Ó, como ele faz essa onda. Ó, vou fazer desse lado também, ó.
Ó, olha como ele faz essa ondinha, tá vendo? Ó, vê se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo? Ele faz uma ondinha, ó. Tá vendo? Ele faz uma ondulação. Ele faz uma ondulação. Diferente desse lado aqui, ó, que por mais que eu passe a unha, olha como fica reto, não tem ondulação nenhuma. Então, nesse lado, ó, onde não tem nenhuma ondulação, eu sei que é a fibra longa do meu papel. Onde ele tem essa ondulação, ele está contra o fio. Então, eu vou sempre dobrar o meu papel no sentido que ele está reto, ó, nesse sentido aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz os meus cadernos de 5 lâminas, ó, fiz os meus cadernos de 5 lâminas aqui para quem está começando hoje, olha só para a gente falar o mesmo vocabulário. A gente chama as lâminas assim soltinhas, né? Lâminas ou folhas, né? Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, ó, 5 folhas, né? Quando eu dobro essas folhas, né? Quando eu dobro uma folha, eu vou ter um infólio, né? Eu vou ter esse infólio, eu vou ter ele dobrado, e cada face vai ser uma página. Então, um infólio geralmente tem 4 páginas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, é muito bom que às vezes os nossos clientes, às vezes, eles não sabem a diferença entre folha e página. Então, eles falam assim, eu quero um livro de 50 folhas, mas eles, na verdade, estão falando 50 páginas. Então, às vezes, a gente tem que... não sei se isso já aconteceu com vocês, mas às vezes a gente tem que esclarecer isso. Então, eu sempre tenho um desenho, um esqueminha, perguntando para o cliente, olha, você sabe, né, desculpe eu falar, porque às vezes a gente tem que falar com jeito, porque às vezes as pessoas se ofendem, né, acham que você está falando que ela não sabe, não é isso, você só está querendo que tudo fique muito claro, porque às vezes causa confusão, é um trabalho e às vezes a pessoa quer 50 páginas, 50 folhas, faz muita diferença. Então, eu faço um desenho assim disso aqui dobrado e vou mostrando a setinha, olha, cada face é uma página, isso aqui inteiro é uma folha. Aí a pessoa depois super agradece, ela fala assim, poxa, eu não sabia que existia essa diferença e tal. Geralmente, porque nem todos os nossos clientes são designers, ou nem todos os nossos clientes têm a obrigação de saber, mas a gente tem a obrigação de informar. Então, eu vou colocar aqui, ó, e quando a gente junta todos eles e a gente dobra todos, eles se transformam num fascículo ou num caderno. Então, um caderno ou um livro, ele é formado desse caderno aqui, é formado por 5 fascículos ou 5 cadernos, tá bom? Então, eu dobro todas as lâminas juntas, né? Eu tento fazer com que essa pontinha aqui, faça uma seta, ela fique com essa mesma escadinha, né? Proporcionalmente, fique igual desse lado com esse lado aqui, né? Então, ela fique harmoniosa, fique agradável de ver. Se isso te incomoda e se você não quer deixar isso, por exemplo, esse aqui eu deixei, ó. Quando eu olho por cima, eu consigo ver a pontinha de todos os fascículos, ó, de todos os cadernos, tá vendo? Vocês conseguem ver no vídeo, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso tem a função, olha, de ajudar, olha só, a gente folhear, tá? Mas, com a Revolução Industrial e fazer muitos livros ao mesmo tempo, começou a ter... porque antigamente as pessoas não compravam os livros já com essa parte refilada, elas mesmas cortavam, elas mesmas abriam os seus livros para ler, né? Aí o que a gente vai fazer? A gente, nesse momento, se isso te incomoda, esse é o momento de refilar. Você vai marcar na sua mesa de corte, você pode fazer uma marcação, por exemplo, eu vou marcar aqui todos os meus, olha só, eles vão entrar aqui, ó, bem certinho, para eles ficarem iguais, né? E vou tirar essa pontinha só, tá? E vou fazer a mesma coisa em todos eles, um a um. Isso se você não tiver uma guilhotina, tá bom? Se você tiver uma guilhotina, você pode fazer isso depois de costurar.
Mas se você não tem uma guilhotina, a melhor forma de fazer isso é agora, caderno a caderno, tá bom? Antes de você costurar. Então agora, como eu já tenho todos eles dobrados, eu não vou refilar as minhas pontinhas, eu vou deixar essas ali, mas eu já mostrei para vocês, se vocês quiserem, como vocês podem fazer. Eu vou fazer agora o meu gabarito de furação, né? O meu gabarito de furação, ó, ele tem que ser da mesma altura, ó, do meu livro. Esse aqui tá um pouquinho maior, então eu vou marcar aqui e vou tirar, porque ele tem que ser da mesma altura. Aqui. A largura, eu posso colocar a largura, eu sempre faço a largura da régua porque é o mais prático, tá bom? A largura da régua que é o suficiente. Então, vou cortar aqui. Então, eu já tenho aqui a largura, como é que vai ser o meu gabarito, porque eu vou fazer a furação caderno a caderno, tá bom? A gente pode juntar todos eles, ó, e fazer a marcação por fora e fazer um cortezinho, mas a gente vai aprender a furação caderno a caderno, que é a furação que a gente mais usa na encadernação artística, tá bom? E ela é muito prática e muito precisa se você souber fazer com o gabarito direitinho, tá bom? É o que a gente vai fazer hoje. Aí, o que eu vou marcar? Essa costura que a gente vai aprender a fazer hoje é uma costura básica. Ela é uma costura de furos, olha só, vou abrir aqui um. Ele tem, olha só, vou aproximar mais para vocês poderem ver. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, são furos pares, tá bom? Porque a gente vai começar por fora, vai entrar e sair, tá bom? Aqui eu vou marcar 1 centímetro, eu vou colocar aqui, ó, C, para a cabeça do livro. Vou colocar aqui 1 centímetro também. A gente pode fazer 1 centímetro... Ups, peraí que eu mexi aqui. Tirei da... A gente pode fazer 1,5 centímetro também. Vamos fazer diferente aqui, 1,5 centímetro, para diferenciar. Porque o que acontece? Quando a gente está trabalhando com papéis impressos, na hora que a gente está posicionando todos os cadernos, se a gente sem querer faz isso aqui, ó, o meu texto ficou de cabeça para baixo. Então, a gente faz uma diferenciação no furo da cabeça e do pé, justamente para quando a gente alinha o caderno, a gente vê, opa, tá muito diferente, ele tá assim. Isso não acontece quando a gente está fazendo um livro. É mais raro, a gente tem que estar muito distraído para acontecer isso. Mas se a gente está fazendo 10, se a gente está fazendo 15 e a gente está cansado, a gente já varou a noite, a gente tem que entregar tudo amanhã, às vezes você errar, justamente porque você encadernou você quer se matar, você quer nossa, meu Deus, né? Então a gente faz essa diferença. Então a gente geralmente faz por função e por tradição, essa distância do pé do livro para esse último furo aqui, diferente dessa distância aqui. Então, geralmente, meio centímetro já é o suficiente para mostrar a diferença, tá bom? Então, aqui eu tenho uma distância, olha só, de 8,2. Eu vou dividir eu preciso de mais 4 furos. Então, eu vou dividir essa distância para eu ter mais 4 pontos, porque eu quero 6 furos aqui, tá bom? Então, eu vou ter aqui 8,2. Só para lembrar quem não estava aqui nas outras aulas, a gente divide o número de furos que a gente precisa, a gente divide a distância, né, que a gente tem por um número a mais dos furos que a gente precisa, porque é como o espaço de uma régua, olha só. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, mas eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espaços. Por isso que a gente divide por um número a mais, tá? É como uma régua,
tá bom? Só para a gente pensar nessas características, porque aí a gente pode adaptar isso para qualquer altura de lombada que a gente queira ou que a gente precise, ou para qualquer distância que a gente esteja trabalhando, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu já fiz essas marcações, agora eu vou aumentar essas linhas, porque elas vão me facilitar na hora de eu fazer os furos, ó. Poder encaixar esse gabarito aqui no meio, tá bom? A gente agora vai usar, tá? A gente só tem que lembrar de posicionar esse gabarito bem certinho. Se você tiver um clips, você pode colocar aqui para prender, para ele não andar, ou você pode fazer uma travinha, né? Por exemplo, o meu berço, ele tem uma trava, vou mostrar para vocês aqui no vídeo, ó, tá vendo? Ele tem isso aqui, então eu venho até aqui, tem gente que trava ele no pé do livro e tem gente que trava ele na cabeça do livro, tá? Tanto faz, simplesmente tem um ponto para você poder colocar sempre na mesma posição, tá? Se você está trabalhando com o livro, você pode botar uma fita, você pode botar um clipe, você pode prender ele de alguma forma, tá bom? O importante é travar e você poder furar eles sempre do mesmo jeito. Quando a gente está trabalhando com o livro com o berço de furação, a gente tem que abrir bem o caderno. O meu, por exemplo, ele tem um espaço aqui para a agulha descer. Então, eu tenho que segurar aqui para o meu caderno não entrar dentro do berço, tá? Isso é uma questão só da minha ferramenta, mas talvez a de vocês não precise isso. Muito bem, então depois de furar todos os cadernos, eu vou começar a costura. Para costurar esse livro, pessoal, eu sempre sugiro, olha só, ele é um livro muito delicado, olha só. A gente não quer, ele não tem, a gente não quer que a costura fique fazendo muito volume aqui, tá vendo? A gente quer que ele fique, olha só, certinho. Então, a gente precisa usar uma linha bem fina, tá? A gente pode usar a linha de costura, tá bom? Não é aconselhável usar linhas muito grossas. Quem só tem aquela linha, essa linha que a gente costuma usar para encadernação artística, que é a linha aqui colorida. Ah, Gabi, mas eu gosto de usar cor, eu quero usar cor no meu projeto. Tudo bem, não tem problema. Então, o que que você vai fazer? Lembra que teve um workshop que eu ensinei para vocês, uma aula aí, que a gente pode pegar essas linhas e elas são trançadinhas, a gente pode desmanchar essa linha? Ó, tô fazendo aqui para vocês verem, ó. A gente pode desmanchar, a gente pode abrir a linha, olha só. E aí, olha só, um rolo se transformou em 2, porque eu tenho 2 linhazinhas aqui, ó, trançadas. Então, eu posso usar ela pela metade. Então, meu rolo vai durar o dobro. Olha só que beleza. A única coisa é que a gente tem que ter um pouquinho de paciência, mas não é tão difícil assim. É só, olha, é só desenrolar. Ela vem trançada, ó. É só desenrolar, olha que beleza. Tá vendo? E como ela é enceradinha, olha só. Então você tem 2, tá bom? Eu vou usar, eu vou usar essa linha que eu já desfiei, então ela tá bem fininha. Eu vou usar ela na cor marrom, para vocês poderem ver, ó. Porque se eu fosse, porque eu só tenho linha fininha na cor clara, então a gente não ia ter contraste e a gente não ia conseguir ver. Vocês estão conseguindo ver? Então, né? Beleza. Então eu vou começar a costura. A gente começa pelo lado de fora e do último caderno a gente vai subindo para o primeiro. Deixa eu pegar aqui uma agulha. Vou usar essa aqui, tá boa. Ó, a gente posiciona, ó, vamos imaginar que você imprimiu suas poesias ou você imprimiu o seu texto, o seu TCC, você quer começar a encadernar. Então, você vai começar a encadernar do último para o primeiro,
tá bom? Você vai posicionar eles assim na sua frente, olha só, que isso facilita, você tem uma visão do todo. Então, você vai começar do último caderno, penúltimo, antepenúltimo, né? E aqui o primeiro, tá bom? Eu gosto de fazer assim, se vocês, eu acho que fica mais simples, né? De ter controle do trabalho. E aí, eu vou puxar ele aqui, ó, e vou começar do lado de fora, tá bom? Nessa encadernação, a gente não vai ter nenhum nozinho dentro do livro, nenhum nó vai aparecer, tá bom? Então, eu venho aqui, vou deixar aquele rabinho, que aquele rabinho vai ser o meu nó, né? O nó que eu vou fazer. Eu simplesmente vou entrar e sair, olha. Simplesmente vou entrar e sair. Como se eu estivesse alinhavando um tecido, tá bom? Vou entrando e saindo em cada furo, ó. Olha. Tá? Entrando e saindo em cada furo. Só isso, tá bom? Ó, vou puxar bem aqui. E aí, sempre que eu faço isso, olha só, eu estico bem a minha costura, ó, tá vendo? Eu estico bem aqui, ó, na direção, não para cima, senão eu rasgo a minha lombada, mas assim, ó, para os lados, para esticar bem a minha linha. Eu venho com a dobradeira ou a espátula e dou uma reforçada no vinco, porque sempre que a gente está mexendo, a gente está abrindo mais o livro, tá? Eu vou posicionar aqui agora esse aqui do bolinho, ó. Vou verificar para ver se estão todos os furos alinhados. E vou começar, olha, daqui eu venho pro aqui, ó, para esse daqui, ó. Do próximo caderno, ó, tá vendo? Então eu faço essa pontezinha aqui, ó, tá vendo? Vou puxar aqui, eu só levantei para vocês verem. Vou fazer a mesma coisa, entrar e sair, não vou fazer mais nada, tá bom? Vou entrar e sair, porque como a gente conversou já, como eu vou colocar uma cobertura, olha só, aqui uma cobertura que às vezes não é muito grossa, mesmo que eu reforce essa lombada, eu não quero volume aqui. Eu quero isso aqui, olha só, bem reto e bem liso. Então, eu vou procurar fazer uma costura o mais simples possível, que não vai criar volume aqui. Eu quero algo bem contemporâneo, que não tenha nada aqui, tá bom? Então, eu vou entrar e sair aqui. Entrar e sair. Então, a gente está falando aqui de um modelo básico, um modelo simples. Ele é um modelo ótimo para livros de bolso, né? Aqui. Aí, aqui eu vou fazer, olha só, o primeiro nó, tá? Então, eu vou pegar aquele rabinho que ficou solto, ó, porque eu tenho que unir esses dois cadernos. Vou puxar bem, esticar bem a costura para ficar preso, tá? Colocar aqui, ó, às vezes prender, ó, com clips ajuda, ó, na hora de fazer o nó e puxar bem a costura, ó. Prender bem aqui para isso ficar bem firme. E faz um nozinho aqui. Aí agora, olha só, bem esticado e bem rente, porque eu não quero que ele fique aparecendo, tá bom? Aí agora eu vou pegar aqui do meu bolinho e vou continuar a costura do mesmo jeito. Ó, por fora, entrar e sair. Aqui. Ó, entrar e sair. Ops. Entrar e sair. Aí agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer a laçada que a gente já fez, lembra? Em outras
em outras aulas. A gente vai fazer a laçada sem o nó, tá bom, gente? Porque a gente quer pouco volume, tá? Então, olha só, eu venho aqui, vou aproximar mais a câmera aqui para vocês darem uma olhada. Se sair do foco, vocês me avisam. Ó, saiu aqui. Viram aquela pontezinha de linha que fez aqui? Eu vou por trás dela, olha. Vou por trás dela, tá vendo? Ó. Vou por trás dela e simplesmente eu vou puxar, ó. Vou puxar. Então, eu já prendi todos os furos. Eu não preciso fazer o nozinho aqui, eu só vou puxar. A minha linha saiu da agulha, eu vou botar de novo aqui, ó. Para continuar a costura, tá bom? Então, puxei. Vou pegar o outro caderno e vou continuar a minha costura. Vou entrar, ó. Depois de ter feito, ó, aquela laçadinha, vou entrar no próximo furo. Ó. Seguro e vou. Sempre lembrando, olha só, de ir ajustando sua costura. Você não quer que isso aqui fique mexendo. Então, você vai, ó, segurar e levar. Ah, mas tá muito molengo, eu não consigo. Então, você pega, ó, aqui, ó, o clips, você segura ele para você segurar a sua estrutura e você continua a costurar. Mas sempre lembrando, olha só, de puxar. Sempre você vai puxar para essa direção, para a direção da costura, porque se você puxar para cima, você pode rasgar aqui a sua lombada, tá bom? Vamos abrir aqui, ó. Aqui, entra aqui. Entra aqui. Opa. Eu usei uma linha muito grande. A gente vai puxar aqui. Aí agora, olha só, eu vou pegar aquele link, né, de linha, sempre no caderno anterior, ó, e por trás dela, com a agulha mirando sempre para fora do livro. Como é que eu vou tirar isso? Ó, faço a laçadinha, ó, tá vendo? E puxo, ó, faço a laçada e puxo. Não vou entrar dentro da laçada dessa vez, tá? Como eu faço em outras vezes, eu vou só puxar. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no último caderno, olha só, estamos chegando no último caderno, eu fiz o meu com 5. Faço a mesma coisa, venho por fora. Ó, aqui, ó. Vou puxando. Tem uma coisa que eu não falei, a quantidade de linha que a gente calcula para cada livro, né? Eu vou explicar agora, que eu esqueci de falar para quem está começando, às vezes é uma boa informação. Olha, vou puxar aqui, vou usar aqui atrás, ó, de novo, ó, da junção com a linha anterior e vou só puxar a laçada, não vou fazer o nó. Ah, e se eu quiser fazer a laçada com nó? Pode fazer, só lembra que a gente está fazendo um livro que qualquer volumezinho a mais que a gente colocar aqui, a gente vai sentir. Então, a gente não quer colocar nenhum volume nele, tá bom? E como a gente vai colocar cola, ó, tá vendo aqui a agulha? Entre
por trás da junção da linha, né? Quando a gente sobe para o próximo caderno, a gente vai passar por trás e vai puxar. Agora que esse é o último, é o único que a gente vai fazer o nozinho. Então, eu vou ter um nozinho aqui nesse comecinho e um nozinho nesse final para finalizar o livro. Então, para fazer esse aqui, eu vou só entrar de novo aqui, ó. Ó, aqui e entro aqui dentro da laçada só para fazer o nó. Só que eu acho que peraí. Isso. Pronto. E aí eu vou agora cortar. Quero ele bem baixinho, então eu vou puxar ele para cá. Eu não vou puxar ele para cima. Se eu puxar ele para cá, ele vai ficar gordo. Eu quero ele rente, então eu vou puxar nessa direção aqui, na direção que está crescendo o livro, para ele ficar bem rente a lombada. Tá bom? Eu vou cortar aqui, não vou cortar muito pertinho do nó, vocês vão ver por quê. Porque depois eu vou passar cola e eu vou colocar essa linha mais pro lado, ó. Vocês vão ver como é que eu vou fazer, tá bom? Para calcular a quantidade de linha, como eu falei para vocês, que a gente precisa para cada caderno, para costurar um caderno inteiro, a gente vai colocar a linha sobrando um pouquinho para cada lado e vai contar a quantidade de cadernos que eu tenho. Então, se eu vou costurar 5 cadernos para fazer o meu livro, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Então, essa linha aqui, ó, é a linha que eu preciso para costurar o meu livro, tá bom? Só para vocês, quando vocês forem fazer muitos, vocês saberem como calcular a quantidade de linha, tá bom? Agora, o que a gente vai aprender a fazer? A gente vai aprender agora a colar essa lombada. Só uma observação, uma questão técnica. Quando a gente não cola a lombada dos nossos livros, quando a gente faz as costuras sem cola adesivo na lombada, quando a gente abre o nosso livro, olha só, a gente consegue ver, ó, o espaço entre uma costura e outra, ó, tá vendo? Tá vendo, ó? A gente consegue ver o espaço entre uma costura e outra. Isso é característica dos livros que não tem adesivo na lombada. No caso aqui, quando a gente cola a lombada, quando a gente abre o nosso livro, a gente não vê mais o espaço que fica entre uma costura e outra, tá bom? Essa é a única diferença e a vantagem de quando a gente coloca cola na nossa lombada, tá bom? Para fazer isso, a gente vai usar cola direto do pote, tá bom? Eu uso cola branca à base de PVA, né? Cola branca a gente pode usar. A gente precisa de força agora, então a gente vai usar ela sem. Eu não acrescento metil, eu não coloco água agora, eu uso ela direto do pote, tá bom? Porque a gente precisa de força agora. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Deixa eu só tirar isso. Eu vou alinhar o meu livro e vou colocar, olha, a cola nesses vãos aqui, né? Entre, ó. Vou posicionar aqui o meu livro, ó, e vou passar a cola entre, ó, os cadernos do lado de fora, tá? Quando eu chego na cabeça e no pé do livro, eu não faço esse movimento, eu faço sempre o movimento para fora. Porque se eu fizer um movimento para dentro, eu vou colar as folhas aqui por dentro. Eu não quero isso, eu quero então aqui. E aqui é sempre para fora. Tá bom? Vou tirando o excesso. Você pode fazer umas batidinhas assim também, se quiser. Eu vou ajeitar esses fios aqui, ó,
que ficaram, ó. Porque eu não quero esse fio aparecendo, eu vou cortar ele um pouquinho que ele tá rebelde. Eu quero ele bem escondido, tá bom? Isso. Ó, eu vou agora tirar o excesso de cola. Vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Vocês podem usar papel jornal, papel de revista, ou no caso aqui eu estou usando papel toalha. Mas vocês vão fazer o seguinte, vocês vão acertar aqui a lombada e vocês vão bater a lombada. O que é bater a lombada? Depois de passar, olha só, a cola bem aqui, ó, entranhar esse adesivo aqui na lombada, olha só. Ajeitar aqui os fios para fora, deixar tudo bem colado, ó. Arrumar esse fio aqui para ele não ficar aparecendo e não incomodar depois, ó. Eu gosto às vezes de passar o dedo, porque o dedo também ajuda, ó, vai entranhando aqui, ó, tá? Aí a gente vai tirar, olha só, o excesso da lombada. O excesso da cola que ficou na lombada, tá bom? Quando a gente bate isso aqui, a cola vem mais para a superfície, então não tem aquele perigo da gente abrir o livro e ter cola entre os cadernos, tá? Então eu vou acertar aqui, aqui e alinhar. Agora eu vou colocar ele na prensa, tá bom? Vou dobrar aqui. Na prensa que eu digo é na prensa que vocês tiverem. Então eu vou usar, se vocês quiserem colocar um papel aqui também para proteger, também pode, tá? Como a minha tá bem, eu tirei bastante o excesso, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Aqui. E vou colocar dos dois lados aqui e aqui. Então, aqui eu tô vendo, ó, que tá bem certinho de um lado, bem certinho do outro, tá? Eu vou deixar secando um pouco. Eu vou fazer hoje com duas capas. Aqui, por exemplo, eu usei uma capa só. Mas se vocês quiserem usar uma outra capa primeiro e depois uma outra capa por cima, é muito interessante porque você pode fazer vazados, uma branca primeiro e depois eu vou usar essa aqui, tá? Que tem as caligrafias do Cláudio, tem os estudos dele que eu gosto de usar para as capas. Vocês podem fazer isso também. Então, vocês podem fazer vazados, ou vocês podem trabalhar só com as cores. Então, vocês têm muitas formas de personalizar. Podem fazer um retângulo, que aí vocês podem escrever o nome de alguém, né? Cortar. Primeiro eu vou cortar na altura, altura certinha, altura justa, né? A capa justa que a gente vai fazer aqui. Tá, ó, vou ver aqui o sentido do meu papel. Então, a fibra longa dele tá para cá. Então, o meu livro vai estar nessa posição aqui. Então, eu vou cortar aqui a altura que é 10,5. Bem justinho, 10,5. 10,5. E vou cortar uma tira só aqui. Pronto. Então, eu cortando a altura, eu já tenho a capa em branco, mas vocês podem usar outras cores contrastantes, vai depender do projeto que vocês tiverem, tá bom? Aí agora eu vou cortar a capa que vai vir por cima, que é esses estudos lindos que iriam para o lixo, mas eu guardo todos, eu travo todos eles para usar. Aqui. Então, eu vou tirar
Eu acho que já secou um pouquinho o nosso livro. Eu vou dar uma olhadinha nele. Ó, ele ainda tá passando cola aqui, ó. Então, vou deixar ele ainda um pouquinho. E eu vou usar um modelito que eu já colei, só pra gente não atrasar muito. Que é esse modelinho aqui, ó. O que que aconteceu com esse modelo aqui? Como é que eu vou trabalhar ele aqui? Ele já secou, tá? Eu não usei a mesma costura. Eu usei uma outra costura. Eu usei a costura que a gente já aprendeu na copta, sem furar as capas, tá? É aquela costura reta. Eu fiz com uma agulha, uma linha bem fininha, então a gente vai trabalhar da mesma forma, tá? É só para a gente ter um exemplo de um miolo já seco, para a gente não atrasar muito na sala, de como a gente vai preparar. Então, olha só, esse é o nosso modelo que está secando, esse é o modelo já seco, mas a gente vai trabalhar da mesma forma, tá bom? Depois que secou, que eu posso colocar o dedo aqui e tirar, eu não vou ficar abrindo o meu livro, eu vou trabalhar com ele fechado. O que que eu vou fazer? Eu vou cobrir essa lombada aqui com outro papel, tá? Eu vou até tirar essa linha aqui, que tá muito grande, para não aparecer o volume dela, tá bom? Eu vou colocar um papel aqui em cima. Geralmente eu uso, olha só, eu uso um papel, esse aqui é um papel 90 gramas, vocês podem usar papel, se vocês quiserem fazer uma coisa mais sofisticada, vocês podem usar papel japonês, vocês podem usar um papel artesanal, fininho, né? Mas é só para cobrir, para estruturar essa lombada aqui. Eu vou usar o mesmo papel que eu usei no miolo, que é o pólen 90 gramas, tá bom? Eu vou usar ele aqui, eu vou cortar ele na altura exata do meu livro e vou deixar aqui, olha só, eu posso deixar aqui 1 centímetro ou posso deixar aqui 1,5 centímetros. Lembrando que, olha só, vocês estão vendo que tem um vinco aqui, ó. Vocês estão vendo que tem um vinco aqui na capa, ó? Isso aqui tá colado, né? Essa dobrinha aqui, alguém me escreveu, acho que foi a Dina, com essa dúvida. Se eu vou colar o papel que vem aqui por baixo com essa abinha aqui de 1 centímetro, essa minha dobra tem que ser de 1 centímetro também, tá? Tem que ser de 1 centímetro também. Se eu vou deixar 1,5 centímetros, vocês sabem que essa capa ela vai entrar um pouquinho, tá? Então vai ficar, senão vai ficar o volume do papelzinho embaixo vai ficar aparecendo, ele vai ficar aparente. Então, o papel que está embaixo não pode aparecer aqui, tá? Ele não pode aparecer aqui, tá vendo? Esse aqui não aparece, ó, tá vendo? Não aparece. Então, a gente tem que ter cuidado nisso na hora que a gente vai montar nossa capa e nosso livro, tá bom? Era essa a dúvida, Dina? Era essa a tua dúvida? Sim? Ok. Está bem. Então, ó, eu vou colocar aqui, ó, 7,5. Então, eu vou cortar aqui um pouquinho, 7,5. Eu estou trabalhando em outro miolo porque já está seco, mas a gente é o mesmo jeito de trabalhar do outro que está secando, tá bom, gente? Só a minha largura que vai ser um pouco diferente, porque esse meu livro é mais largo, mas isso não tem diferença nenhuma. Então, eu vou pegar aqui o meu paquímetro para medir a largura do meu miolo. Ah, mas eu não tenho paquímetro. Tudo bem, você vai pegar uma tira de papel e você vai fazer isso aqui, ó. Vai colocar sobre a lombada, vai marcar, e aí você tem, olha só, essa marca aqui, ó, que você vai colocar um lápis aqui em cima, essa e essa, e você vai medir
e você vai ter a largura da sua lombada. Aqui tá dando 1,6 e aqui tá dando 1,6. É exatamente a mesma medida e é exatamente a mesma coisa, tá bom? Então, eu vou colocar a medida de 1 centímetro aqui, 1 centímetro, 1,6 aqui para cobrir aqui e 1 centímetro para cobrir aqui, tá? Então, eu vou ter 1 centímetro para a aba, vou ter, olha só, 1,6 para a lombada, 1 centímetro para a aba. Então, agora eu vou dobrar, olha. Não precisa riscar não, tá, gente? Eu risquei para vocês poderem ver e entender, porque olha só o que eu vou fazer, ó. Isso aqui, ó, vem aqui em cima, ó. Então, ele vai encaixar aqui certinho, ó. Tá vendo? Ele vai encaixar aqui certinho, tá? Eu não quero que isso aqui apareça aqui, nem aqui. Ele tem que estar bem certo, ó. Inclusive, ele tá 1 milímetro menor, ó. Ele tá 1 milímetro menor aqui e 1 milímetro menor aqui. Justamente para não aparecer, porque eu não quero que ele apareça, tá bom? Então, eu vou passar adesivo de novo aqui, ó. Mesmo que a lombada já secou. Mas então, agora a gente precisa de adesivo para cobrir essa. Vocês vão dizer para mim, ah, Gabi, mas olha só o que aconteceu. Eu usei uma linha muito grossa. Eu ainda estou sentindo o volume aqui. O que eu posso fazer? Você simplesmente vai pegar cada espacinho e você vai, olha só, cobrir com um papel até você ter essa alturinha nivelada, tá bom? Então, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas vai ficar um acabamento muito bom, tá bom? Então, eu vou aproveitar esse aqui que já colou e vou medir aqui, ó, para colocar. Muito bem, agora tô com a minha lombada alinhada, certinha aqui, ó, uma beleza, tá vendo? Aí agora, se eu quiser fazer o negócio melhor acabado ainda, ó, quiser caprichar mais ainda, eu posso fazer isso aqui também, ó. Eu posso fazer um último só para finalizar. Vamos fazer? Já que estamos, vamos finalizar, porque aí a gente tem uma lombada linda, maravilhosa. E aí a gente só precisa cobrir, a gente não precisa de mais abas, tá? A gente só vai cobrir, ó, só aqui, ó, tá vendo? Ó, que beleza, agora tá tudo certinho, não vai fazer mais nenhum volume. Vou tirar aqui, ó, que beleza. E vamos colar. Pode passar a cola na lombada ou no papelzinho que você vai colar. Isso aqui não vai aparecer, não é para aparecer. É só para a gente, o que a gente cobrir, não marcar, não fizer nenhuma marcação, não fazer nenhuma marcação, ó. Ó que bonito. Ó, muito bem.
Agora, essas abinhas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um chanfradinho, ó, porque eu não quero que elas apareçam, ó. Fazer um cortezinho aqui, ó. Eu não quero que elas apareçam, então vou fazer um leve chanfrado aqui, ó. E vou colar essa tirinha aqui, tá bom? A gente agora vai fazer a primeira capa, né? E depois a capa decorativa. Deixa eu aproveitar essa aqui que eu cortei para outra capa, mas eu vou cortar para essa. Eu vou ter que tirar um pouquinho da altura, porque agora esse meu miolo tem 7,7. Então, eu vou tirar aqui 7,7. Uma altura, olha só. Mesma altura do meu livro. Aí agora, olha só. Eu tenho que considerar a lombada. E agora eu tenho que considerar a largura. Essa primeira capa que vai vir por cima, eu não vou deixar a orelha. Eu vou deixar a orelha só nessa que vem por fora, tá bom? Então, eu vou cortar ela bem certinho. Então, eu vou ter que ter aqui a largura, que é 8... Ele é um livro retangular, ele 8,3 mais 1,6 mais 8,3. Então, eu vou marcar aqui 8,3. 1, 2, 3. 8,3. 1, 2, 3. Vocês vão fazer de acordo com a medida do livro de vocês. O livro de vocês têm que calcular a largura e depois a lombada. Ó, eu vou marcar bem aqui. Vincar bem isso aqui, esse vinco. Marcar isso aqui também. Antes de colar, fica mais fácil. Então, ó, tá bem marcadinho aqui. Ó, tá vendo? Tá bem marcado. Agora eu vou marcar também, olha só, esse outro vinco, que também vai me ajudar. Que eu vou fazer da mesma distância que eu fiz essa abinha aqui. Então, eu fiz essa abinha aqui de 1, então eu vou fazer o meu vinco de 1 também. Fazer meu vinco de 1 também aqui. Aqui. Mas para essa estrutura é muito legal também trabalhar com, principalmente se você for trabalhar com cores contrastantes, trabalhar os vazados. Eu acho que é muito prático para personalizar.
Agora a gente vai marcar, vou colar aqui, ó, vou colar primeiro a lombada, porque essa capa ela é colada na lombada. Ah, mas ela não vai perder a abertura. Gente, não perde a abertura, tá? Fica tranquilo. Nesse caso, não, tá bom? Porque a capa é flexível. Ó, bem certinho. Primeiro a lombada, olha só. Olha como não fica... Fica bem certinho aqui, ó. Aí agora que eu colei a lombada, eu vou colar aqui, ó, tá? Fica mais fácil assim. Aí eu vou colar aqui nesse espacinho aqui, aproveitando, olha só, o vinco que eu já fiz aqui. Que vai me guiar. Fazer a mesma coisa desse lado. Então, se você, para você já tiver bom aqui você já pode considerar seu trabalho finalizado. Ah, eu só quero fazer uma capa e aqui para mim já tá bom. Então aqui, teoricamente, ele já tá pronto, mas aí a gente quer fazer uma outra capa, a gente quer proteger ele mais, né? Então a gente vai fazer uma outra capa. Peraí que eu coloquei muita cola aqui. Gente, muito cuidado com a cola, tá? Muito bem. Aí agora eu vou colocar o que vem por cima. Que aí eu vou colocar as orelhas, aí eu vou colocar... Porque, por exemplo, esse aqui, ó, eu só fiz uma capa. E aí aqui eu já considerei as orelhas, tá? Mas como esse eu tô fazendo mais um aqui embaixo, eu vou agora que eu vou considerar as orelhas, tá bom? Então, eu vou cortar aqui na altura. Peraí, que eu também a orelha, eu tenho que considerar a largura do meu livro, eu tenho que considerar a lombada e eu tenho que considerar a outra largura e a outra orelha, tá bom? Porque eu vou abraçar o meu livro, olha só. Ele vai vir aqui, né? Ó, eu vou abraçar o meu livro, ó. Né? Então, eu vou considerar aqui 1 centímetro, 3 centímetros aqui. E aí tem uma coisa muito interessante, porque aí a gente pode fazer o seguinte, olha, uma outra alternativa, uma outra opção que é legal para a gente aprender também a fazer. Deixa eu só terminar de marcar aqui. Eu já vou mostrar para vocês o que é que eu estou pensando. Aqui. Que é o seguinte, a gente também pode usar isso aqui como jaqueta. Não sei como que vocês chamam, que a gente pode, olha, só cobrir e fazer isso aqui. Então, isso aqui a gente pode também fazer de camisa. Ah, em espanhol é camisa, camisa. Então, a gente pode fazer com tecido também. Ó, por exemplo, pegar um tecido assim cru, ó, fica bem bonito, ó. Que ele é mais durinho e fazer isso aqui como uma jaqueta para cobrir, ó, o nosso livro, né? Então, fica interessante também, ó, tá? Então, ó, mas eu vou colar, tá bom? Só pra gente saber como é. Se a gente não quiser colar, a gente pode usar assim, né? Ou se a gente quiser colar, a gente vai colar do mesmo jeito que a gente colou essa primeira,
tá bom? Eu vou marcar o mesmo vinco de 1,5, de 1, na verdade, porque eu fiz de 1. Então, eu tenho que marcar igual que eu fiz nos outros. Vou marcar aqui de 1. Mesma coisa, vou marcar aqui de 1. Vou colar primeiro a lombada e depois as laterais, tá bom? As abas laterais. Então, colar primeiro a lombada, pegar aqui a minha cola pura, sem estar com nenhuma mistura, nem de água, nem de metil, porque na verdade eu preciso de força nesse caso aqui. Ó, ficou bem retinho aqui. Aí agora eu vou pegar. A gramatura do papel do miolo pode ser 80? Pode ser 80 sim. Eu usei de 90, mas pode ser 80. Pode ser 80, pode ser 60, a gramatura do miolo, tá bom? O miolo não tem problema, não. A capa é que eu já aconselho que seja a partir de 140, né? Para ela ficar um pouquinho mais firmezinha. Porque como a gente não vai usar papelão, né? E a gente não vai revestir o papelão, ela é bom que seja um papelzinho um pouco mais firme. A partir de 140. Eu estou usando canson 140. Eu vou usar 2 cansons 140 aqui. Um liso e o outro caligrafado. Muito bem, crianças. Olha, terminamos nosso livrinho. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou finalizar.